Olá, alguma vez já bateu aquela sensação de que o nosso universo, ele parece, sei lá, organizado demais? Sabe, um encaixe perfeito, das leis da física até as constantes que regem tudo, parece que foi tudo ajustado na medida certinha para que a gente pudesse existir. E aí fica aquela pergunta, né? Por quê? Será que é só uma coincidência cósmica gigantesca ou tem algo a mais por trás disso tudo? É essa ideia fascinante que a gente vai desvendar agora. Então, essa sensação, essa impressão de que tudo se encaixa perfeitamente, leva a gente direto para um dos maiores mistérios da ciência. Vamos dar uma olhada no que os cientistas chamam de ajuste fino cósmico. Para explicar isso, o físico Paul Davies usa uma analogia ótima, que é a da caixinhos dourados. Lembra da história? O mingau não podia estar nem muito quente, nem muito frio, tinha que estar na medida certa. Pode ver, parece que o nosso universo é assim. As condições do cosmos parecem calibradas de um jeito perfeito. Se qualquer coisinha fosse um pouco diferente, a vida do jeito que a gente conhece simplesmente não teria como existir. E é aí que a gente chega na grande pergunta, a que tira o sono de cientistas e filósofos. Por quê? Por que essa precisão toda que chega a ser espantosa? Olha, essa não é uma pergunta qualquer, não. E a busca por uma resposta para ela leva a gente para uma das ideias mais fascinantes e, ao mesmo tempo, controversas da cosmologia hoje em dia. E essa ideia, essa teoria fascinante e controversa, tem nome. É o princípio antrópico. Vamos entender agora como ele tenta responder a essa questão sobre a precisão do universo. Na sua essência, o princípio diz uma coisa que, à primeira vista, parece até óbvia, né? Ele diz que as condições do universo têm que ser compatíveis com a vida, porque se não fossem, a gente simplesmente não estaria aqui para observar. Faz sentido. Mas olha, não se deixe enganar por essa aparente simplicidade. A ideia se divide em duas versões, e cada uma delas abre um leque de implicações filosóficas gigantescas. Ok, vamos olhar para essas duas versões. A primeira é o princípio antrópico fraco. Pensa nele como uma espécie de filtro. É como se ele dissesse, olha, de todos os universos que poderiam existir, é óbvio que a gente só poderia estar naquele que permite a nossa existência. É pura lógica, né? Agora a versão forte, essa é bem mais radical. Ela sugere que o universo precisava ter essas propriedades, que ele foi de alguma forma obrigado a ser assim, para que a vida pudesse surgir em algum momento. A diferença é brutal, persegue? Uma fala de sorte, a outra de destino, de necessidade. E essa ideia de um universo feito pra gente pode até soar como algo super moderno, coisa de ficção científica, mas as raízes disso são muito, muito antigas. Na verdade, essa é uma pergunta que a humanidade vem se fazendo, de um jeito ou de outro, há milênios. Olha só essa viagem no tempo, a gente vai lá para os filósofos gregos. Anaxágoras, por exemplo, falava de uma mente cósmica, um nous, que colocava ordem em tudo. Depois vem Platão com a ideia de um artesão divino, um demiurgo. Aí a gente pula séculos para frente, Tomás de Aquino, e até o gênio Isaac Newton olhavam para a precisão matemática do universo e viam ali a obra de um criador, de um arquiteto supremo. É uma ideia que atravessa a história. E essa citação de Platão resume perfeitamente essa linha de raciocínio. A ideia de que o nosso mundo material é, na verdade, um reflexo de um plano mais perfeito, mais ordenado. Isso é basicamente uma versão antiga da mesma pergunta que o princípio antrópico está levantando hoje, só que com outras palavras. Ok, essa tradição filosófica é longa e riquíssima, mas ela ganhou uma dimensão completamente nova com a ciência moderna. Então, agora, vamos dar uma pausa na filosofia para mergulhar nos números que sustentam a vida e na precisão que é, francamente, assustadora da física. E esse tal ajuste fino, ele não acontece só num lugar. É impressionante. Ele está lá no mundo minúsculo, no reino subatômico que governa a matéria, e ao mesmo tempo está lá na escala gigantesca, cosmológica, que decide o destino do universo inteiro. É uma sintonia fina em todas as escalas possíveis. Vamos começar com a constante gravitacional. Esse número aí na tela, ele que manda na força da gravidade. Parece só um número, né? Mas se ele fosse alterado, mas assim, na menor fração que se possa imaginar, seria o caos total. Se fosse um pouquinho mais fraco, as estrelas e as galáxias nunca teriam se juntado. Se fosse um tiquinho mais forte, o universo todo já teria desabado sobre si mesmo logo depois do Big Bang. Agora, olha essa aqui, a constante cosmológica. Ela controla a expansão acelerada do universo. E a precisão dela é de cair o queixo. É ainda mais impressionante. Imagina equilibrar um lápis na ponta dele por bilhões de anos. É mais ou menos isso.
Qualquer variação minúscula e o universo como a gente conhece seria simplesmente impossível. E essa precisão vai até o nível subatômico. Pega a massa de um simples próton. Se ela fosse um pouquinho só diferente, a química inteira que a gente aprendeu na escola não existiria. Não teríamos átomos estáveis, nem planetas, nem vida. Pensa assim, cada um desses números é como um segredo de um cofre cósmico, e todos eles precisam estar no lugar exato para que a porta da existência possa se abrir. Bom, a gente viu a filosofia, viu os números absurdos da física, tudo parece apontar para essa sintonia fina. Mas, no fim das contas, o que isso tudo significa? Existem algumas interpretações possíveis e já adianto, nenhuma delas é simples. Basicamente, existem 3 grandes caminhos para a gente tentar entender esse mistério. O primeiro é a ideia de um design inteligente, de que o universo é assim porque foi projetado por um criador. O segundo é o próprio princípio antrópico, que age como um filtro de seleção, sabe? Tipo, não tem nada de especial, a gente só deu a sorte de estar no universo que deu certo. E tem uma terceira via, que é uma das ideias mais ousadas da física teórica hoje. Essa terceira via é a hipótese do multiverso. A ideia aqui é que o nosso universo seria apenas uma bolha, no meio de um oceano de outros universos, talvez infinitos. E em cada um desses universos bolha, as leis e as constantes da física seriam diferentes. Com tantos universos para tentar, seria estatisticamente inevitável que em pelo menos um deles, por puro acaso, as condições fossem as certinhas para a vida surgir. E claro, é nesse que a gente está. E essa citação, ela vai direto no coração da questão. Parece que o simples ato de observar o universo está de alguma forma maluca conectado com a própria existência dele. Não somos só espectadores passivos assistindo a um show. Somos de alguma forma participantes ativos nessa dança cósmica entre quem observa e o que é observado. No fim de tudo, o princípio antrópico não dá uma resposta definitiva. Ele funciona mais como um espelho. Ele reflete de volta para a gente a pergunta mais fundamental de todas. A nossa existência é só uma coincidência cósmica, uma necessidade inevitável do universo, ou seria a evidência de um propósito muito mais profundo? A resposta, por enquanto, continua lá em cima, escrita nas estrelas, esperando que um dia a gente consiga decifrar.